irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes desse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por soprar sobre nós, através do Teu Santo Espírito, expondo-nos a Tua Palavra, a verdade que Tu revela para todos nós. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, é somente ela que nos liberta, a verdade. Capacita-nos ao cumprimento de nossa missão. É o que Te pedimos, gratos, em nome e por amor de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Recebendo um reino inabalável. Incrível essa lição, irmãos, maravilhosa. Veja que Hebreus 12, 28 está dizendo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Fiquem atentos na quantidade de verdade apresentada dentro de um único versículo da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, quando Paulo fala, por isso, recebendo nós um reino inabalável, vamos ver de que Paulo está falando. Tenta entender. Paulo não estava falando desse mundo aqui. Paulo está falando de um reino eterno. Mas ele está falando, e eles, e consequentemente nós, da mesma forma, temos recebido esse reino. Mas que reino é esse se não está falando aqui desse mundo? Raciocínio, irmãos. Veja o que Jesus falou em Lucas 17, 21. O reino de Deus, dizem, ele aqui, ele acolá, mas ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, isso que Paulo estava falando é o mesmo que Cristo disse lá nos Evangelhos, há mais de 30 anos antes do que Paulo estava aqui dizendo, antes de Paulo escrever essa carta aos Hebreus. Jesus e Paulo está falando a mesma coisa. Esse reino de Deus, quando a gente encontra ele dentro de si, com certeza nós faremos parte dele na glória. Ao ter ele dentro de nós, nós já estamos fazendo parte dele na glória. Nós estamos falando, como mortais, de algo que pertence ao reino absoluto, chamado eternidade. Então, se eu recebo essa porção desse reino dentro de mim, eu tenho essa convicção dentro de mim, eu estou seguramente contado entre os salvos do reino eterno, do reino real de glória e majestade do eterno Deus. Agora, o que ele segue dizendo aqui é, no mínimo, muito embaraçoso, irmãos, mas muito claro. Olha o que ele segue dizendo. Tanto faz cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda, de qualquer jeito, que cair, nós estamos firmes, não importa a tempestade. Mas depois de ele afirmar tudo isso aqui do reino inabalável, ele está dizendo, retenhamos a graça. Irmãos, ele está convidando a mim e a você, os contemporâneos dele, a reter a graça. Irmão, nós estamos falando da graça de Deus, irmãos. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é para usufruir dessa graça. Não adianta as pessoas estar debaixo da graça, como está o planeta inteiro, mas não usufruir dela. Se não usufruir dela, não vai ter salvação, irmãos. E para usufruir da graça, nós temos que viver na graça, ensinar sobre a graça, viver na graça e compartilhar esse assunto com o mundo ao nosso redor. Por isso que ele segue dizendo ainda que essa graça é pela qual sirvamos a Deus de forma agradável, com reverência e com temor. Irmãos, essa graça, esse amor incondicional de Deus por nós, quando nós aprendemos a vivenciar, a entender esse amor e a praticar esse amor,
tanto de uns para com os outros, mas como para com Deus também, de forma indispensável, quando isso acontece, irmãos, nós reverenciaremos e teremos temor desse grande e eterno Deus. Mas o temor não é ter medo dele, mas é ter medo de virar as costas para ele, porque ele é o dono da vida, ele é o doador da vida. A vida provém dele. Então dar as costas para ele é loucura, é suicídio. Nós não estamos falando de vida comum, não. Essa porção de vida que ele deu para nós é um sopro, irmãos, passa muito rápido. Nós temos que entender sobre essa vida eterna, essa que a graça nos oferece, e que o sacrifício dele garantiu o meu e o seu lugar lá. Pense nisso, é muito profundo, irmãos. A mulher de Ló não teve nem desses dois cuidados aqui. De tão profundo que é a primeira tese que nós comentamos, de Lucas capítulo 17, verso 21, sobre o reino de Deus dentre nós, profunda é também essa tese de servir a Deus com reverência e temor. Duas características que faltaram na mulher de Ló. Ela era amiga de Deus, servia ao Deus Altíssimo, mas infelizmente sacrificou a sua vida muito jovem, porque lhes faltou o quê? Reverência e temor. Ela não ficou ligada o suficiente para entender e obedecer a palavra de Deus. E aí vocês conhecem a história. Isso não deve se repetir conosco, irmãos. A tentação está o tempo todo nos fazendo não ser reverentes com o Senhor e muito menos temer a Deus. As pessoas parecem que perderam o senso, na sua maioria. A forma com que eles têm procurado servir a Deus ultimamente não está condizendo muito com os princípios da Bíblia Sagrada, ou quase nada. Está muito longe. E se falar na verdade absoluta, está abalando com facilidade as pessoas não estão dando conta de ouvir a verdade. Os que ouvem, que é uma minoria, que é aqueles quentes da Laodiceia, do povo justo, povo do juízo, o sétimo período da igreja cristã, os que dão esse ouvido à palavra, eles são quentes, irmãos. Porque o resto ou está frio, que está perdido, coitado, ou está morno, que provoca o vômito em Deus. Essa mornidão, que são pessoas exatamente crentes, batizados dentro da igreja, seguros da salvação por suas próprias obras, acha que comprou a salvação, né? Seja por obras ou por doações, seja lá pelo que for, e não anda com Cristo. Esse grupo de morno provoca o vômito em Deus. E o vômito de Deus é jogar no fogo eterno, irmãos. Não tem conversa. Isso é muito grave, irmãos. Essas pessoas que acham que é dono da igreja, quer levar o trem do jeito que acha que está certo, fazer as coisas do jeito que acha que está certo, vai bater de frente com o paredão. Só vai ver do outro lado o seio de Abraão. E o pobre no seio de Abraão. Os outros, representados pelas virgens loucas, ou o rico, gozador, vão lamentar muito de ver tanto Lázaro lá do lado de dentro, porque esses, qualquer migalha da palavra de Deus satisfazia, qualquer migalha da verdade sustentavam eles. Por isso que eles foram para o seio de Abraão. Mas o rico, que achava que eu estou rico, é bastardo, não está me faltando nada, você não sabe que é um desgraçado, segue nu. Estou a ponto de vomitar-vos de minha boca. Essa é a mensagem para o rico gozador lá de Laodiceia, revelada no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, vocês chegaram ao Monte Sião. Aqui Paulo avança nessa mensagem maravilhosa de profundidade espiritual sem tamanho e de muita fé, mostrando Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24, onde ele mostra aqui, pela fé, todos os salvos de todos os tempos que foram devidamente representados por Jesus na cerimônia de investidura de Cristo como sacerdote celestial e universal, quando ele saiu daqui da terra e foi lá para os céus
pouco antes do Espírito Santo vir daqui para cá, que ele só viria após terminar essa festa lá. E durante essa festa, que durou 10 dias lá no céu, a igreja ficou orando aqui, aguardando a chegada do Espírito Santo. A conhecida conclusão da festa chamada de Pentecostes. Sim, Cristo, por sua graça, nos representou a todos. Os do passado, contemporâneos dele, e os futuros seguidores dele, porque ele está no reino eterno, e lá tudo é absoluto, não tem início, nem meio, nem fim. Lembra desse detalhe? Pois é, então ele representou a todos lá, passados, presente e futuro, porque ele está no reino eterno e nós faremos parte desse reino que hoje pela fé já habita dentro de nós, está estabelecido dentro de nós, deve estar. Ai se não estiver, e se não tiver, precisa de correr logo, encontrar ele, com o auxílio do Espírito Santo e estudo da Palavra de Deus, antes que seja tarde demais. Já no terceiro tema, continuando a analisar ainda Hebreus capítulo 12, olhando o verso 23, e comparar com Daniel 7, 9, 10, 13 a 22, irmãos, chegando a Deus, o juiz de todos. Olha esse tema, irmãos, que coisa mais profunda. Esse terceiro tema é poderoso, meus amados. Presta atenção, Paulo aqui apresenta uma nova mensagem de Cristo nos representando diante de Deus como juiz agora. Como e quando ele se tornaria juiz, irmãos? Ele seria revestido de sumo sacerdote após 22 de outubro de 1844, conforme a profecia de Daniel 8,14, na purificação do santuário celestial. Aí sim, ele passaria do lugar santo para o santíssimo, representando o que era feito aqui na terra, no sacrifício da expiação que era feito uma vez por ano, para a purificação do santuário, que representava exatamente o santuário celestial, onde está arquivado minha e a sua vida, os nossos atos, nossas ações, nossas memórias e tudo mais. Documentários esses que um dia será exposto na frente de cada ser que viveu dentro do universo, e que evidentemente fez parte do grande e incontável número de seres chamados pecadores ou seres caídos. O que Paulo está falando aqui é que Cristo, quando se tornasse o sumo sacerdote, seria outra investidura, aquela que Melquisedeque não poderia receber, porque ele é uma criatura também, apesar de ser uma raça pura, mas ele só podia chegar até sacerdote para o reino eterno, para tratar desse assunto que ele tanto tratou aqui no planeta Terra, guiado e conduzido pelo mesmo Deus que continua guiando a sua obra aqui. Aí Cristo foi revestido de sumo sacerdote, se tornando então um juiz, a partir de 22 de outubro de 1844. E passou a representar da mesma forma, passado, presente e futuro, reino eterno, mantendo a porção da graça sobre nós. E assim, aqueles que descansaram na fé, ou que descansam na fé, ou que vivem na fé, esses estão, nada mais, nada menos, garantidamente retendo a graça sobre si. E os que estão com essa graça retida sobre si, é para sempre, irmãos. Enquanto andar nela e viver nela e aceitar ela, nunca ficará sem ela. Em todo o tempo, 100%, ele estará conectado com essa graça. Porque a salvação é garantida para as virgens prudentes. As virgens loucas não, elas são exatamente o oposto. É aqueles que não reteram a graça, não carregaram o óleo para colocar na lamparina, que representa o fogo do Espírito Santo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Jesus chegou a ele, ao eterno Deus, por mim e por você. E um dia, Apocalipse 20 apresenta que eu e você faremos parte desse corpo de jurados que estará também julgando com Cristo, parceiros de Deus, neste trabalho maravilhoso, onde estaremos concluindo na segunda fase desse juízo, conhecido como fase final, para que Deus então possa vir novamente aqui, com todos os santos dentro, para executar juízo, quando ele estabelecer o seu reino aqui, para sempre, nesse planeta. Que é o que conhecemos no livro de Apocalipse, capítulo 20. Lá no Escatologia 5, se você entrar, conhecerá bem mais detalhes. Na lição não dá tempo de entrar em tantos detalhes. Lá você vai ter detalhe com folga.
para conhecer, através da palavra da Bíblia Sagrada, cada passo desse tema. No quarto tema, Deus fará tremer os céus e a terra. Irmãos, se nós estudarmos aqui Ageu, capítulo 2, verso 6 ao 9, do verso 20 ao 22, Salmo 96, verso 9, verso 10, Salmo 99, verso 1, Hebreus 12, 26 e 27. Todos esses textos aqui, poderemos até acrescentar outros, que são vários, né? Mostra o perigo exato que correm as virgens loucas, as virgens imprudentes. Porque não é uma figura de linguagem como alguns estudiosos pensam, irmãos. Essa questão de Deus fazer tremer a terra, mas vai tremer mesmo, como já tremeu em vários outros textos bíblicos, que nós poderíamos aqui passar horas aqui citando, de forma literal. O próprio Apocalipse apresenta que a chegada dele vai ser com grande tremor. Que montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. Muitos pedirão aos postes, às casas, rochedos, que caiam sobre suas cabeças, para esconder do rosto daquele que está sentado no trono, porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? São temas apocalípticos, irmãos. Reais, literais, não tem blá 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 e nem figurinha não. É coisa séria. Muitos vão ranger os dentes, vão desmaiar de terror diante das coisas que acontecerão a esse mundo. Mas os que estiverem preparados, as virgens prudentes, no piscar e fechar de olhos, serão transformados e vão de encontro com o Senhor nos ares, acompanhando aqueles que ressuscitaram em Cristo e foram à frente. E a gente, os vivos, no piscar e fechar de olhos, transformados, entrará lá atrás do pelotão dos ressurretos e iremos ao encontro com o Senhor nos ares. E assim todo o céu e toda a terra estará tremendo pela presença do eterno Criador e juiz de todo o universo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Um reino inabalável. Quinto tema. Irmãos, eu gostaria de ler com vocês Salmo 91, de 7 a 12. Olha o que diz aqui. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso aqui é aquele texto que o diabo citou para Jesus, falando para ele pular lá do monte, porque aos anjos dará ordem. Está citando esse texto aqui que nós estamos vendo. E Jesus botou ele para correr. Mas aqui é real. O que está escrito aqui é para mim e para você. Observem aqui. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Sim, meus amados irmãos. Isso aqui é para as virgens prudentes, que estão conectadas com Ele, que estabeleceu o reino de Deus dentro do seu peito, do seu coração. Não está preso a tradições humanas, a costumes mundanos, a doutrinas de homens, mas estamos fixados na palavra, na verdade, e não temos medo da verdade. Pregamos, vivemos e ensinamos com temor e com reverência ao eterno Deus, que nos revela todos os mistérios escritos na palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia, por menos que alguém tenha entendido, não significa que não está revelado. Ainda que alguém não entenda, mas está revelado. E se está revelado é para nós e nossos filhos. Tem pessoas que não aguentam, a maioria não aguenta. Tem assuntos dentro da Bíblia que, se for falar, dá uma confusão, dá problema, mas está na Bíblia, está revelado. E tem gente que tem medo de Bíblia. O Escatologia 5 mesmo é uma coleção, são 40 aulas, e é raro uma dessas aulas que não trata de assuntos bíblicos, que na sua maioria, de forma pública, ninguém está querendo estudar. Poucos estão querendo conhecer e aprofundar. Que ali é um mergulho profundo nas Escrituras Sagradas. E eu te aconselho, se você não assistiu ainda a última versão do Escatologia,
que você assista. É muito importante, você terá um mergulho nas Escrituras Sagradas, no conhecimento sagrado. Escatologia 5. Se você quiser receber no seu WhatsApp, é só me mandar o seu contato, eu encaminho os links para você assistir. E quando precisar trocar ideia de qualquer tema, pode me chamar. Se eu não responder na hora, porque às vezes eu estou dirigindo, eu estou trabalhando, mas assim que der, eu respondo, não deixo ninguém sem responder. Tanto o comentário feito direto, chamando aí no meu WhatsApp, quanto no canal. Tenho prazer em servir, irmãos. Esse reino inabalável, que Jesus falou em Lucas 17, 21, é quem entendeu e viveu assim, irmãos. E estiver vivo naquele dia que ele chegar, estará seguro, irmãos. Pode estar caindo, despencando o mundo de um lado e para o outro. Da direita, da esquerda, para frente, para trás. Os nossos passos estarão firmes nos braços do Senhor. É o que ele garante nesse salmo que nós lemos. Mas por quê? Nós estabelecemos o reino de Deus dentro de nós. Fizemos parte das virgens prudentes. E nós só estaremos assistindo, contemplando a promessa de Deus. Do pagamento aos ímpios e da recompensa aos justos. Porque esse reino é um reino inabalável. Sexto tema, sejamos gratos. Irmãos, analisando Hebreus 12, 28 e 13, 15 e 16, eu faria um paralelo com Romanos 12, 1 e 2. É uma mensagem repetida na realidade, nesse mesmo contexto, aonde o mesmo autor, que é o Espírito Santo, e o mesmo escritor e pregador, o apóstolo Paulo, ele fala, ele comenta aqui, meus irmãos, que rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, irmãos. Ele ainda pede, rogo-vos pela compaixão de Deus, irmãos. Ele está suplicando para que a gente faça isso. E que a gente não se conforme com esse mundo, irmão, do jeito que ele é. Mas nós temos que renovar a nossa mente, tem que abrir a mente. Ela não pode ficar fechada não, senão a verdade não entra, irmãos. Tem que abrir para entender. O que nós não aprendemos até hoje, temos que aprender, irmãos. Está dentro da Bíblia, tem que aprender. E a Bíblia, todo mundo, irmãos, nós nesse mundo, nascemos sem saber nada e morremos sem aprender tudo, irmãos. Então o que der para aprender, Deus deu inteligência, deu raciocínio, foi para isso. E ter a mente aberta, porque senão ele não consegue engolir, digerir a verdade que está revelada aqui. Paulo está implorando para que a gente faça isso, irmãos. O povo antigamente, na época do Antigo Testamento, sacrificava animais, aves, etc., para mostrar gratidão a Deus. E nós, irmãos? O que nós estamos fazendo? Não é fácil realmente, irmãos. A gente vê uma coisa na Bíblia, não, mas eu nunca vi isso dentro da Bíblia, e a hora que vê, assusta. A Bíblia está cheia dessas coisas, irmãos. Mas a gente precisa de ter estômago para digerir a verdade. Senão não vai, mas para isso tem que ter a mente aberta. E é um sacrifício. Passar em cima do próprio eu nunca foi fácil, irmãos. Porque a gente sempre acha que sabe tudo. Sempre acha que é o bambambam. E não é assim, meus amados. Precisamos de refletir e entender que quem revelou é quem é o dono da verdade. Quem é o dono da igreja, é o dono da obra, é o dono meu e seu. Nós somos criaturas. E precisamos de reter essa porção da graça sobre nós. Mas isso só vai ser feito com reverência e com temor, irmãos. E com amor. Amor à palavra, amor ao semelhante, amor à ágape, amor a Deus acima de tudo. Irmãos, as profecias estão se cumprindo, irmãos. Eu fiz uma continha interessante, que eu estava analisando essa semana. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28/7/1914. Se você somar 28 mais 7 mais 19 mais 14, vai dar 68. Presta atenção nessa continha. Que coincidência. Isso aqui foi um fato que envolveu o planeta. Vamos noutra. Segunda Guerra Mundial. 1º de setembro de 1939. Se você somar 1 com 9, com 19, com 39, também vai dar 68. Essa guerra aí da Ucrânia, que estourou agora, nos nossos dias, foi no dia 24 de fevereiro de 2022.
Se você somar 24 com 2, com 20, com 22, você vai chegar a 68 também. Irmãos, a numerologia bíblica é algo muito profundo, irmãos, é muito interessante. O que eu estou tentando mostrar é que são fatos que envolveram extermínios na humanidade de alguma maneira, como guerras. Essa última apenas simbolizada por uma guerra que não vai dar em nada, só está arrebentando para eles, mas não vai dar guerra armada no mundo inteiro por causa daquilo lá. Não creio, de forma alguma. E se der, tem que estar preparado para tudo. Mas para mim apenas isso é uma representação, essa guerra que está acontecendo agora lá, entre a Ucrânia e a Rússia, é apenas uma representação da guerra biológica que já está acontecendo no planeta desde 2020, irmãos. A humanidade sendo sacrificada. E as picadinhas veio para juntar no avanço desse extermínio da humanidade. A humanidade está sendo exterminada. Dia a dia. E a profecia está mostrando avanços reais de coisas que estão acontecendo e as pessoas estão anestesiadas, irmãos. Está dentro da igreja e não está vendo o que está acontecendo. Está com a Bíblia na mão, está com o Espírito de Profecia nas prateleiras e não consegue perceber o que está acontecendo. Estão quietinhos, não estão tomando providência com nada, irmãos. Está dormindo, virgens loucas, está dormindo. O governo mundial já está agindo por trás dos bastidores. Nós conhecemos que quem tem o domínio, desde que ganhou a Segunda Guerra Mundial, é os Estados Unidos. E por trás dos bastidores, as coisas estão acontecendo partindo de lá. Muita coisa complicada, que não cabe nem aqui estar falando muito, mas é de lá, dos Estados Unidos, que vai partir a última tacada contra o povo de Deus, que conhecemos como decreto dominical. Vai partir de lá. E o que é que vai ser usado para ter domínio de monitoramento sobre a humanidade? Meus irmãos, é tanta coisa. Só aqueles chamados de virgens prudentes estarão indo para os matos, aonde será menos difícil, menos complicado. Não é perfeito em mar de paraíso, porque não é fácil sair do conforto e viver nos matos. Mas vivendo como uma civilização organizada, uma comunidade de cristãos organizados, irmãos, vai ser um luxo. Comparado com a bagaceira que vai virar o planeta nas cidades de um modo geral. A perseguição vai ser muito tensa, irmãos. E lá a gente vai estar vivendo mais tranquilo um pouquinho. Se você conhece algum refúgio, em qualquer lugar do mundo onde você está, comece a pensar nisso, é andar em direção de estar arrumando o seu lugarzinho. Nem que for para ficar de barraca lá amanhã, mas vai providenciando o seu lugar, antes que seja tarde demais. Aqui no estado de Goiás, num lugar cercado de fazendas, eu tenho alguns anos que eu venho preparando esse refúgio. Esse ano vai fazer 13 anos que eu estou preparando esse lugar. Pela fé, eu comprei com esse propósito uma fazenda cercada por outras fazendas nas margens do segundo maior lago artificial do planeta Terra, o Lago Serra da Mesa, numa região montanhosa que nas secas mais extremas que já aconteceram aqui no nosso estado e no nosso país, lá não ficou sem acesso ao lago, porque lá nós estamos em cima dos montes e o lago, quando abaixa, desce na vertical, mas não afasta na horizontal. Nas piores secas ele afastou mínimo e continuou com acesso ao lago. As regiões mais medianas ou mais planas, o lago afastou, ficou quilômetros e quilômetros, chegou a sumir em algumas regiões, mas lá não. E lá tem uma área de reserva enorme, reserva legal, onde tem animais silvestres e tudo, muita fruta, ervas medicinais, plantas medicinais. É incrível, irmãos. Vale a pena você conhecer e procurar, se você tiver condição de vir para cá, conhecer, providenciar o seu lugar. Porque quando a perseguição estourar de vez, todo mundo vai perder o chão debaixo dos pés, que estiver dentro das cidades. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão.
Algumas pessoas no mundo estão preocupadas com isso e têm tomado providência, dirigido e guiado por Deus. Que o seu coração possa se aquecer com essa mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Precisamos abrir a mente, renovar a nossa mente, porque se a cabeça não mudar, o corpo não acompanha, não. Precisamos de refletir para digerir a verdade e viver a verdade e terminar a nossa missão. Deus nos deu para cumprir. Não importa se vai ser lá nos matos, mas precisamos de cumprir com a nossa missão. Sétimo tema, parceiros do juiz. Irmãos, do grande conflito, página 660 e 661, temos aqui o seguinte: durante 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreições, ocorrerá o julgamento dos ímpios. O apóstolo Paulo falou desse juízo como um acontecimento que se seguirá no segundo advento. 1 Coríntios 4, verso 5. Daniel declarou que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, lá no capítulo 7, verso 22 do livro de Daniel. Nessa oportunidade, os justos reinarão com os reis e sacerdotes diante de Deus, conforme Apocalipse 20, verso 4 e verso 6. Reinarão como reis e sacerdotes. É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6, verso 2. Em união com Cristo, eles julgarão os ímpios e, comparando seus atos com o código das Sagradas Escrituras, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas nessa vida. Então o destino que os ímpios devem sofrer, segundo as suas obras, é determinado e registrado em frente ao seu nome no livro da morte. De idêntica maneira, Satanás e os anjos maus serão julgados por Cristo e seu povo, conforme diz 1 Coríntios 6, verso 3. E Judas afirmou que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, que é Deus, têm guardado sob trevas em algemas eternas para o grande dia do juízo. Irmãos, que verdade estarrecedora revelada nos escritos sagrados e na pena inspirada. Santo Deus, transforma o nosso coração, Senhor, o nosso comportamento, a nossa mente, renovando-a para aceitarmos a verdade pura e cristalina e assim viver, ensinar e pregar. Conduza-nos, prepare-nos para o Teu reino e o cumprimento de nossa missão. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Santo, Deus onipotente, cedo demais.